Graça e paz, irmãos. Aqui num local inusitado, local de trabalho, mas com a interferência de um vento. Se ouvir um barulho esquisito aí, é o vento aqui de fundo. Mas como o pastor pediu para falar um pouco sobre o que seria a reflexão de hoje, tínhamos pensado já há algum tempo no sentido daquilo que nós buscamos para Deus. E nós temos grandes exemplos, e o texto que usaríamos para referência é o texto de Ana, lá em 1 Samuel, quando ela diz para o sacerdote ali: por esse filho orava eu. E aí ela se apresenta aquilo que ela pediu a Deus por muito tempo, por toda a sua vida. Ela pediu a Deus um filho, e quando Deus concedeu um filho a ela, ela o consagrou ao serviço de Deus na casa do Senhor como sacerdote. E Samuel foi um dos maiores sacerdotes, profetas e juízes que Israel teve. E é interessante a gente pensar, porque conosco às vezes tem sido diferente. Nós pedimos muito a Deus alguma coisa, e quando nós recebemos aquilo que nós pedimos a Deus, nós menosprezamos Deus, esquecemos de Deus e focamos naquilo que recebemos dele. A bênção se torna mais importante do que o abençoador. E vale lembrar Abraão, Deus prometeu para ele um filho, já na sua velhice, e quando Deus concedeu para ele Isaac nasceu. A Bíblia não diz, mas dá a entender que Abraão começou a tratar Isaac como se fosse a coisa mais importante da sua vida, e até se esquecendo de Deus, talvez. Até chegar ao ponto que Deus pede a Abraão seu filho, para saber realmente se ele estava disposto. Deus sabia que ele estava disposto a abrir mão do filho, mas no andar das coisas, no decorrer do dia a dia, mesmo amando a Deus sobre todas as coisas, Abraão ele dava mais atenção ao seu filho. E às vezes nós fazemos isso. Nós julgamos valorizar, ou dizemos valorizar a casa do Senhor, a causa do Senhor, até o próprio Deus, mas às vezes nós valorizamos mais aquilo que Deus nos dá do que aquilo que Ele é. Às vezes a gente pede um trabalho: Senhor, me arruma um trabalho porque eu estou desempregado. E quando Deus nos dá um trabalho, a gente abandona a igreja. Pede a Deus uma família, e quando Deus dá a família, a gente abandona a igreja. Pede a Deus um filho, e quando Deus dá um filho, a gente abandona a igreja. E assim nós temos abandonado a igreja, ou deixado a igreja, a causa do Senhor, em segundo plano, por alguma coisa que Deus nos deu. E a nossa reflexão é nesse sentido, que tudo que nós temos é para ser usado para a glória de Deus. Até a nossa própria vida é para ser usada para a glória de Deus. Deus nos concede muitas coisas, mas nada que Deus nos concede é mais importante do que aquilo que Ele é. Deus é mais importante do que toda e qualquer outra coisa. Deus é mais importante do que a igreja. Deus é mais importante que a nossa família. Mas é na igreja que nós consagramos a nossa vida a Deus. Nós nos dispomos mais para o serviço de Deus na igreja. E o nosso pensamento é esse: o quanto temos valorizado a casa do Senhor, a causa do Senhor? Até quando nós temos trocado o serviço de Deus pelo nosso próprio serviço? O fazer para Deus para o fazer para nós mesmos. É importante essa reflexão, porque se tudo aquilo que nós fizermos, o que estivermos fazendo, se não for realmente para Deus, não valerá a pena. E pode chegar um momento em que Deus vai nos pedir o nosso Isaac. Deus vai nos pedir aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para que nós pudéssemos administrar para a glória dEle. E muitas vezes nós usamos para a nossa própria glória, ou para a glória da coisa, para a glória do objeto que Deus nos concedeu. Pensemos nisso, meus amados irmãos. Reflitamos naquilo que Deus tem colocado ao nosso dispor, e como nós temos usado aquilo que Ele nos concede, para a glorificação do reino de Deus, ou para o nosso próprio proveito, para o nosso bem.